Olá, caros humanos. Meu nome é Ferruccio Bilic. Hoje eu vou falar sobre pena de morte e aborto. Elas não são totalmente ligadas, mas tem uma correlaçãozinha. Primeiro, deixe-me esclarecer que eu sou terminantemente contra pena de morte. Por quê? Porque é uma punição que não tem solução se você comete um erro, tá certo? E estamos cansados de ver milhares de erros da justiça condenando e executando pessoas que depois se verificou que eram inocentes, tá certo? O caso mais famoso dos Estados Unidos é o Sacco Vanzetti. Eles foram condenados como anarquistas e executados, e depois se verificou que eles não eram culpados, tá certo? Nos Estados Unidos existem situações evidenciadas já, com provas, que já executaram milhares de condenados e depois se descobriu que eles eram inocentes, tá certo? Então a solução de pena de morte não é boa, porque se você comete um erro, não tem como corrigir. Dirá você, mas se você prende alguém que é inocente, mesmo que seja prisão perpétua, mas não é tão drástico quanto a pena de morte, tá certo? Prisão, se você descobrir, você pode liberar a pessoa e indenizá-la. Não é totalmente perfeito, mas não é tão drástico quanto querer devolver a vida a alguém que era inocente e que foi condenado pelo sistema e executado pelo sistema, tá certo? Outros casos típicos de pena de morte é Joana d'Arc, né? Foi queimado na fogueira e depois a própria igreja decidiu santificá-la, canonizá-la, viu que cometeram um erro horrível. A maioria dos casos, aliás, acho que todos os casos de bruxaria, inquisições, todos eles, são erros judiciais, né? Seja para a igreja, para inquisições, seja justiças com mais fama de serem justas, mas então, pena de morte, não. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu fiz sobre punições, né? Você quer mais detalhes? Lá que eu falo sobre esse assunto, sobre punições. Não sobre pena de morte, mas sobre punições. Que as vítimas, seja ela pessoas ou a sociedade, devem ser ressarcidas por quem ofendeu, né? Então, todos os criminosos e ofensores devem pagar, inclusive com trabalho, as suas ofensas. Mas vamos agora ao caso de aborto. Como já disse, sou contra a pena de morte. Aborto é como se fosse uma pena de morte. Eu acho que os abortos são quase que totalmente desnecessários, né?
eles, se chega a essa situação de ficar decidindo se não, se abortar ou não, é geralmente por ignorância, é certo? Então vamos começar com os jovens, né? Os primeiros atos de sexo entre jovens. O que deve se fazer é instruir os jovens, certo? Sobre todas as consequências, né? Você pode até, todo jovem tem uma certa fogosidade sexual, né? Existem várias maneiras de se satisfazer seu prazer sexual de ambos os sexos e sem consequências de ter gravidezes indesejadas, ok? Todas as gravidezes são boas e desejadas, mas quando é no momento certo, tá certo? Quando você quer, os dois estão preparados para serem pais. Se vocês não estão preparados para serem pais, a gravidez tende a ser indesejada. Então, nessa situação, não deve-se recorrer a aborto. Deve-se evitar a gravidez, tá certo? Existem inúmeras maneiras de se evitar a gravidez, tá certo? Algumas igrejas podem dizer, não, mas é contra a lei da igreja. Não, esquece igreja. O que importa é o bem-estar das pessoas e dos filhos quando vierem, é porque você os quer, né? E que você vai cuidar deles com amor. Tá certo? Atualmente, nós estamos num planeta superpovoado, não precisamos de tanta gente assim, tá certo? Então, para repor as pessoas que vivem atualmente no planeta, bastaríamos ter uma taxa de natalidade de 2,1 crianças por mulher, certo? Não mais do que isso. Já em torno de 134 ou mais países, nós já temos taxas de natalidade inferiores a esse valor. Então, a população no futuro tende a diminuir. Não tanto quanto precisa, tá certo? Porque esse planetinha aqui, atualmente tem em torno de 8 bilhões de pessoas, a gente está usando muitos recursos e que o planetinha não consegue se recompor, né? Tudo na vida, tudo no planeta é renovável. Só que a taxa de renovação de alguns recursos é muito longa. Por exemplo, petróleo. Petróleo dizem que é um produto finito. Não, ele é renovável. Só que a taxa de renovação do petróleo é de 600 mil anos. E nós em 100 anos estamos queimando tudo, né? Então, para queimar toda essa... vamos ter que passar 600 mil anos esperando que o planeta produza outra reserva de petróleo. Entenderam? Então, se a gente reduzisse o consumo de algumas coisas, a taxa renovável, não teria problema. A gente viveria naquilo que se chama steady state, ou seja, um estado mais ou menos estacionário de sobrevivência. Então, com os jovens, eles podem fazer um monte
de coisas, menos engravidar, tá certo? Pode evitar ter filhos, pode brincar, pode se divertir, fazer um monte de estripulias sexuais, mas evitem a gravidez. Poderia listar todas elas aqui, mas talvez seria o quê? Usar camisinha, pílulas anticoncepcional, coitos interruptos, fazer 69 em vez de... entenderam? Então, isso é bom. Agora, mesmo aqueles que são casais, já têm os filhos que querem, não precisam ficar tendo filhos mais ainda. Então, nesses casos, você pode aí ir para o próximo passo, né? No caso das mulheres, fazer laqueadura, ou você ligar as trompas, né? Que é um processo simples, simplesmente pegar o conduto que liga as trompas ao útero, amarra os dois lados e corta no meio, né? Ou então fazer vasectomia no homem, que também é coisa semelhante. Então, essas coisas, e aí você pode ter quanto sexo você quiser. Portanto, aborto, não existe razão. Dirá você, mas e o caso de estupro? O que você faz com o caso de estupro? Não, existe um conjunto muito pequeno de situações onde você pode considerar o aborto. Por exemplo, se você identifica que o feto não é viável, fazer com que a mulher vá a termo, passe 9 meses para ter esse feto e ele nascer e morrer logo em seguida, você pode dizer, poderia fazer aborto nessa situação, certo? Ou então é um caso de estupro. Mesmo no caso de estupro, talvez não se justifique, né? Poderia se o bebê, se tem caso de estupro e a gravidez, então pode até se fazer um acerto com a mulher para que ela vá a termo, tenha o filho e o filho seja colocado à adoção, tá certo? Não precisa abortar um feto que é viável, certo? Mas existe o trauma e tal. É questão de se conversar com a mulher, explicar tudo, as vantagens e desvantagens, né? Agora, se deve ir atrás do pai da criança e fazer com que ele pague para cuidar do bebê, primeiro trauma que causou a mãe e assim por diante. Aí como que você faz? Bem, tá aí. O próprio bebê é evidência. O DNA do bebê é evidência de quem é o culpado. Então, se divulgar essa informação, que se você estuprar alguém, você vai ser pego, você vai pagar por isso. Vai ficar sustentando o resto da vida. A criança ainda, o trauma que você causou na mulher e na criança por ter filho sem pai, tá certo? Então, é isso que se deve fazer. Quanto mais você informar para os potenciais
estupradores, que eles vão ter que pagar por isso e que vão ser pegos mais dia menos dia, eles provavelmente vão diminuir a chance de fazer isso, tá certo? Outra coisa, essa historinha dos neófitos em sexo. Como é que se resolve isso? Antigamente, não, até pouco tempo atrás, o que se fazia? Os pais levavam o menino para aquilo que se chama zona, a casa de mulheres que fazem sexo, tá certo? Então, pode-se voltar a ter esse ritual. Olha, com tal idade, o menino começa a mostrar que está irrequieto, você vai aprender a fazer as coisas direito, tá certo? Então, leva lá para especialista que vai te ensinar como é que faz, tá certo? E vai te desanuviar um pouco, inclusive, tá bem? Então, e as meninas? Bem, também. Pode. Não sei não, mas poderia se fazer algo semelhante, não poderia? Porque tem uma religião aí que diz que se você morre herói, você vai ter 70 vistos no paraíso. Uma ou duas na vida normal já dá um trabalho danado. Imagina 70. Inclusive é preferível que alguém que tenha alguma experiência em sexo, porque senão é muito desagradável. Desculpe fazer piada com a coisa, mas tem que ser mais... não levar tão a sério as coisas, certo? Pena de morte não deve ter. Prisão perpétua, sim. Tem algumas punições que eu não mencionei naquela outra, eu acho que não mencionei naquele outro vídeo, mas que poderia se cogitar, né? Então, aqueles que são acima muito violentos, né? Muito antissociais, eu botaria eles para viver numa ilhazinha tranquila, paradisíaca, né? A tal da Ilha das Cobras. Vai ter que brigar lá com 3 jararacas por metro quadrado. Se ele começa a gerar mais rápido do que é comida, tudo bem. Ai, ai. Agora, como é que se lida com as punições tipo corrupção? Né? Corrupção de políticos, mas principalmente de juízes, que está em moda. Aliás, a maior preocupação do brasileiro, no planejamento que eu fiz de valores da sociedade brasileira, é que, dentre todos os valores que o brasileiro quer preservar mais, né, que valoriza mais, eu tinha lá 12 macrovalores, tipo valorização do ser humano, eficiência econômica. Sabe o que ganhou em primeiro lugar? Transparência. Transparência principalmente no judiciário. Por quê? Porque o brasileiro fica horrorizado, principalmente toda vez que houve esses casos de venda de sentença, ou que não obedecem ao que está escrito na Constituição,
A pior coisa que pode se fazer para um brasileiro é isso. Corrupção e falta de transparência e desobedecer às leis. Principalmente aqueles que têm a obrigação de obedecer às leis e fazer cumprir a obediência das leis. Tá certo? Então, espero que vocês pensem um pouco. Todos os políticos e pessoal do judiciário, principalmente, que essa é o valor que o brasileiro mais tem contra que ele mais preza. É transparência, não à corrupção, não ao crime, não à roubalheira e assim por diante. Entenderam? Para esses aí eu tenho até uma punição, como eu sou contra a pena de morte, eu tenho apenas uma punição mais degradante. Eu deixaria esse pessoal empalado em praça pública, principalmente na Praça dos Três Poderes, por 3 dias. 3 dias você não morre disso, tá certo? E então, a cada mês, ou 2 meses, não sei, depende de como você se recupera do processo de tratamento, seria empalado na Praça dos Três Poderes por 3 dias. Ficaria lá sofrendo chacota do povo. Aposto que seriam feita demonstração fantástica. Ia curar um bocado de políticos, juízes e assim por diante, corruptos que existem por aí. Então, isso graças ao meu amigo Fleta, que gostava de empalar os seus desafetos. Mas a ideia é interessante. Mas 3 dias só, não mais do que isso, tá? A cada mês, 3 dias, você fica empalado. Depois você volta. Desculpe fazer as piadas. Mas, por favor, digam se vocês gostaram ou não gostaram. Por favor, comentem, critiquem à vontade, comentem o que vocês poderiam sugerir que eu discutisse mais, ou como eu discutisse. Podem compartilhar com quem você quiser, menos o judiciário no momento. Se quiserem receber novas comunicações, também pode se registrar aí, certo? Agradeço muitíssimo pela sua atenção e eu queria gravar isso de fato dentro da sauna, suando assim, mostrando que estou trabalhando, estou pensando, né? E o ambiente assim bem mais carregado, ficaria mais apropriado para discutir esses assuntos mais pesados, né? Tá certo? Tenham um bom dia.